Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 31 de julho de 2023. A Agência de Segurança Cibernética dos Estados Unidos alertou para uma nova onda de ataques contra dispositivos da Barracuda. Segundo o alerta, a campanha visa explorar a vulnerabilidade CVE 2023-2868, que afeta o módulo de triagem de anexos de e-mail do Barracuda Email Security Gateway. Já falamos sobre essa falha em março, quando foram detectados os primeiros ataques em que ela era explorada para instalar as ameaças Saltwater, Sea Spy e Sea Side. Agora um novo malware está sendo usado nesses ataques, o Submarine. Trata-se de um backdoor composto por uma série de módulos e que reside em um banco de dados SQL no Barracuda, podendo ser usado para que o adversário use o produto como trampolim para se movimentar na rede-alvo. Quer evitar esse problema na sua rede? Atualize o software do seu Barracuda para a última versão. E mais uma vulnerabilidade de criticidade alta foi identificada no gerenciador de dispositivos móveis da Ivanti. Uma outra falha nessa tecnologia esteve no centro de um ataque contra agências governamentais da Noruega, descoberto na semana passada, de modo que novas vulnerabilidades acabam tendo bastante destaque na imprensa especializada. O problema dessa vez permite que um adversário navegue pelas pastas do Ivanti Endpoint Manager Mobile e adultere arquivos de forma arbitrária no produto. Correções para essa falha estão disponíveis desde a última sexta-feira. E operadores do ransomware Abyss Locker desenvolveram uma variante da ameaça para Linux com o objetivo de atacar sistemas VMware ESXi, apurou a Blipping Computer. O Abyss Locker foi observado pela primeira vez no começo de março e atua como uma operação típica de Double Extortion. Os ataques contra sistemas VMware seguem um padrão já observado em diversas quadrilhas, como a Royal, a Black Basta e a Lockbit, dentre outras. Ao final da cadeia de ataque, após roubar os dados da vítima, os operadores do Abyss Locker derrubam as máquinas virtuais presentes no host e depois criptografam os arquivos ligados aos seus discos virtuais, aos metadados e aos snapshots, deixando ao final uma nota de resgate para as vítimas. E a Maddie Stone, líder do Google Project Zero, soltou seu relatório anual, o quarto de sua série histórica sobre vulnerabilidades Zero Day. O documento traz 4 pontos importantes sobre o uso de Zero Days no ano de 2022. O primeiro deles é o de que a exploração de falhas conhecidas para Android acabam funcionando como Zero Day, porque o ciclo de atualização de software nesses aparelhos é tão longo que os atacantes possuem uma janela de anos para permanecer nesses aparelhos. Vale lembrar que a atualização de uma falha no Android depende que essas novas versões sejam replicadas pelos fabricantes das tecnologias até chegarem aos dispositivos, e muitos desses fabricantes ainda operam com uma mentalidade de que sua função é vender aparelho e não atualizar software. O segundo ponto do relatório é o de que adversários estão cada vez mais priorizando o desenvolvimento de exploits para vulnerabilidades zero-click, aquelas que não dependem de qualquer interação do usuário para que o aparelho seja atacado. E esse desenvolvimento tem focado em falhas fora do navegador. Isso tem relação com novas defesas que têm sido implementadas pelos desenvolvedores de navegadores, o que tem fechado muitas portas aos adversários. Outro ponto relevante do relatório é que mais de 40% dos Zero Days identificados eram variantes de vulnerabilidades relatadas anteriormente, ou seja, pequenas mudanças em ataques conhecidos. E isso dialoga com o quarto destaque do estudo, o fato de que o volume de colisões é muito alto, ou seja, tem sido muito frequente a ocorrência de adversários usando as mesmas vulnerabilidades uns dos outros, bem como de pesquisadores de segurança relatando vulnerabilidades que mais tarde foram descobertas sendo usadas por atacantes. O documento possui uma série de outros números relevantes, vale a leitura. E é isso por hoje, muito obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.